Então, turma, vamos começar aqui com a nossa primeira aula e para começarmos nós temos que preparar o nosso ambiente de trabalho. Se vocês lembrarem, se todos que estão a assistir nesse momento vêm comigo do curso de HTML, vocês lembram que nós estamos a usar aqui o Chrome e estamos a usar como editor de texto o VS Code. Além disso, nós precisamos de uma pasta agora, que é esta que eu criei, chamada curso de CSS. Não é obrigatório que você escreva este nome aqui, curso de CSS. O importante aqui é você ter uma pasta que vai organizar os seus arquivos. Neste caso, sendo um curso de CSS, eu achei melhor criar uma pasta com o nome curso de CSS. Vamos começar. O que é isso de CSS? Simplesmente o CSS é uma sigla inglesa que significa Cascading Style Sheets. Fazendo uma tradução, seria mais ou menos folhas de estilo em cascata. Mas se forem perceber, mesmo em português, assim como em inglês, ele não nos diz muito do que ele faz. O importante que nós temos que captar aqui é que trata-se de uma linguagem de estilos. Não é uma linguagem de programação como o JavaScript, por exemplo. Esta é uma linguagem de estilos. Vamos usar essa linguagem para estilizar as nossas páginas, como já falamos aqui várias vezes. Vamos controlar a aparência visual dos elementos criados no HTML. Desta forma, vocês conseguem perceber que não tem como existir o CSS sem existir o HTML. Mas um arquivo CSS, vocês ainda não viram nenhum arquivo de CSS, mas posso aproveitar aqui para explicar um pequeno detalhe. Um arquivo de CSS pode estar para vários arquivos de HTML. O que isso significa? Vamos supor que o nosso site tem três páginas: a página Home, a página de contato, a página Sobre, por exemplo. São três páginas que vamos criar em HTML. Mas essas três páginas podem ser estilizadas dentro de apenas um arquivo de CSS. É isto que eu estava aqui a tentar dizer. Muito bem, vamos começar. Vocês já sabem agora o que é isso de CSS? Pelo menos o que a sigla significa. Vamos começar. Eu já tinha dito, não existe CSS sem HTML. Neste caso, vamos primeiro criar o nosso arquivo de HTML. Eu vou aqui no New File e vou criar um arquivo chamado index.html. Aqui, se vocês lembrarem, vou dar um Shift exclamação para criar aqui a nossa estrutura. Os títulos agora, a troca do título pode não importar muito, mas se você preferir, pode aqui alterar este título. Vou colocar aqui primeira aula de CSS. Aqui dentro do nosso bar eu vou criar alguns elementos, vou criar um H1 aqui, vou escrever um módulo na verdade, de CSS. Aqui como texto vou criar um parágrafo e vou usar aquele nosso truque de lorem y para criar aqui algum texto. Já temos a nossa página HTML. Só assim nós podemos agora criar um arquivo CSS. Mas antes de criarmos um arquivo CSS, é importante que vocês saibam que o CSS pode ser aplicado de três formas. Pode ser aplicado aqui dentro do próprio elemento, que é chamado de inline. Pode ser aplicado aqui no heading, usando a tag style. Vocês vão ver isso daqui a pouco. E pode-se criar um arquivo externo para o CSS, que é a prática mais recomendada. Se eu vier aqui neste H1, como vocês conseguem ver, e usarmos o atributo style, como vocês podem lembrar, eu posso colocar aqui o atributo, ou melhor, o valor color. E vejam que o color aqui é no inglês americano. Se nós estivéssemos a usar o inglês britânico, podíamos colocar aqui o color desta forma aqui. Isto não seria interpretado, não daria nenhum erro, mas não seria interpretado. Então é importante saber que o inglês é americano. Desta forma, eu posso colocar red, que quero dizer que esta palavra aqui ou esta frase aqui
eu quero aplicar um estilo de uma cor vermelha. Se eu vier aqui e abrir com o nosso Live Server, uma extensão que nós instalamos no curso de HTML, mas se você não tem essa extensão, é só vir aqui nas extensões e pesquisar por Live Server. Deve estar por aqui o nome. Aqui está, essa extensão aqui. Então instale e desta forma você vai poder abrir assim. Eu vou abrir no nosso navegador. E vocês claramente conseguem ver que esta frase módulo de CSS está a vermelho. Então, nós aplicamos um estilo. Esta é uma das formas de usar o CSS, mas isto não é mais aconselhado, praticamente ninguém mais usa. Um outro jeito seria de vir aqui dentro do head, colocar a tag style, e dentro desse style eu poderia colocar a mesma propriedade. Neste caso, queremos selecionar o H1. Vocês ainda não sabem o que é isso de selecionar, mas é só para visualizarmos o que está a acontecer aqui. Temos aqui o H1, então podemos de novo colocar Color, e desta vez posso colocar o Blue. Se nós voltarmos aqui, vocês podem ver que continua vermelho. Isto é por uma razão de algo que se chama especificidade, que vocês também ainda não aprenderam, mas não se preocupem com isto. Então eu vou apagar isto que está aqui dentro. E se voltarmos agora, vocês vão perceber que está azul, porque nós estamos a aplicar de novo o CSS aqui, mas desta vez usamos aqui esta tag. Perfeito! Vem uma das partes muito importantes que você deve captar, que é usar o CSS usando um arquivo externo. Como é que isso funciona? Primeiro, nós temos que criar aqui um arquivo chamado CSS. O nome depende de si. Aquilo que você acha que vai melhor identificar o seu arquivo, você usa como nome. O importante é que a extensão deste arquivo deve ser CSS. Então, eu vou usar aqui style.css. O style é o nome que eu escolhi para dizer que vou aplicar estilos. Nesse caso, poderia usar styles, mas a convenção é mais style.css. Veja também que o ícone troca para este ícone aqui, que representa o CSS. De novo, eu quero estilizar aqui o meu H1. Desta forma, eu vou colocar de novo. Isto chama-se seletor, mas daqui a pouco vamos falar sobre isso. Eu quero que vocês sintam apenas o gosto aqui de trabalhar com CSS. Selecionamos o H1, vamos de novo colocar o color aqui. E vou escolher uma outra cor que é aqui o brown. Esta é a cor castanha. Vamos voltar aqui. O processo ainda não terminou. Por que o processo ainda não terminou? Nós temos dois arquivos aqui que os dois não sabem da existência um do outro. Neste caso, para conectar os dois, vocês podem ver aqui, se eu vier aqui, nada mudou. Para eu conectar os dois, primeiro, lembrem-se, nós criamos o arquivo HTML, depois o arquivo de estilos, que é esse CSS. Aqui dentro do nosso arquivo HTML, aqui dentro, depois do título, não é obrigatório que seja depois do título, mas tem que ser aqui dentro do head, nós temos que conectar esses dois arquivos. Como é que faz isto? Eu vou escrever aqui o link, vou procurar este link que vem .css. Para vocês, eu não aconselho que vocês usem um emmet, eu sempre disse isso. Vocês devem ter o hábito de escrever isto tudo manualmente para vocês poderem se recordar. O que nós fizemos aqui? Nós colocamos este elemento aqui, que se chama link. Mas como vocês podem ver, ele leva um atributo que chama-se rel. E dentro deste atributo é preciso escrever esta palavra aqui, stylesheet, para dizer que é um arquivo de estilos. Depois disso, ele leva essa propriedade href, que é para indicar qual é o arquivo que vai dar os estilos. Como vocês podem ver aqui, vem escrito style.css. Este é o mesmo nome que está aqui. Mas se por alguma razão
este meu arquivo fosse chamado style1, por exemplo, o meu nome aqui também deveria ser style1, porque eu estou a referenciar este arquivo aqui. Então, é assim como funciona. Vou devolver como estava para style. Aqui também vou devolver para style como estava. Mas vocês perceberam que o nome de arquivo aqui que você quer referenciar é o mesmo nome que deve estar aqui. Neste caso, aqui no nosso arquivo de CSS, nós temos a cor castanha. Mas se viermos aqui e olharmos, vocês realmente encontram aqui a cor castanha. Isto é até um pouquinho estranho. Não devia realmente acontecer. Por que eu digo isso? Não existe especificidade entre esses dois aqui. Esta palavra acredito que está sendo estranha neste momento. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. O CSS ele funciona como uma cascata. A última declaração feita, isto aqui é uma declaração. A última feita é essa que é aplicada. O que isso quer dizer? Quer dizer que este arquivo é lido primeiro e ao ler esse arquivo ele encontra esta declaração que diz castanho aqui, mas depois ele encontra esta segunda aqui, então ele devia aplicar esta aqui. É possível que seja algo alterado recentemente no CSS, não tenho muita certeza, mas isto não devia acontecer. O que devia acontecer aqui é aplicar esse blue, mas na medida que eu trazer isto para aqui embaixo, então ele ia ler o azul primeiro e depois ia aplicar o que está aqui neste arquivo aqui. Isto é o que faria total sentido, mas por alguma razão ele está a aplicar só este aqui que está neste arquivo. É possível que o CSS tenha alterado de modo a dar mais prioridade às declarações que estão aqui no estilo externo. Muito bem, vamos parar por aqui. Esta aula foi muita informação sobre CSS que eu acredito que você já esteja aí todo confuso. Você me ouviu a falar de declaração, você me ouviu a falar de selecionar o H1, mas o que eu quero que vocês retenham, pelo menos para esta aula, é o seguinte. Existem três formas de aplicar o CSS. A primeira que vocês viram, a chamada inline, é esta que nós usamos aqui dentro do próprio elemento. Depois vimos esta aqui, que usamos aqui na tag style, é uma forma também de usar o CSS. E por fim, vimos esta que nós vamos usar pelo resto do curso, que é usar um arquivo externo. E esse arquivo externo deve ser conectado. Se por alguma razão você colocar estilos e não refletirem aqui no seu documento, é possível que você tenha conectado mal estes arquivos aqui, esses dois arquivos aqui. Perfeito!